Sword Art Online. Poucos animes são conhecidos por se destacar e revolucionar o gênero. Alguns ficam muito famosos por desconstruir o que você já conhece, como é o caso de Madoka, enquanto outros viram base e referência para futuras obras que ainda vão vir. E esse é o caso de Sword Art Online. Sword Art Online foi o primeiro grande anime do estilo RPG. Alguns dizem que ele se perdeu e que só foi bom na sua primeira temporada, enquanto outras pessoas falam que ele tá melhor e só vem melhorando a cada novo arco que passa. Será? E é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Já pega sua pipoca porque hoje é dia da gente analisar o anime de Sword Art Online. Salve galera, tudo bem? Meu nome é Edson, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo ao Rato de Anime. Eu te convido a se inscrever aqui, porque esse é meu primeiro vídeo analisando todo o primeiro arco de Sal, mas eu ainda vou passar por Alphen Online, Guns Gale Alternative e encerrando essa saga depois pelo filme de Sal e Alicization. Então se você não quiser perder nenhum vídeo dessa saga completa, já se inscreve para ficar por dentro de tudo. Certamente que sim. Então bora lá. Para te contextualizar um pouco, Sword Art Online foi criado por Reiki Kawahara. Lá em 2021, o Kawahara ele era um otaku desenhista, só que um dia ele decidiu deixar um pouco de lado a criação de seus mangás porque ele resolveu se inscrever num concurso de web novels, onde a melhor proposta seria impressa e transformada em light novel. Mas como o Kawahara escreveu uma história com mais de 120 páginas que era o limite, ele não submeteu ao concurso e decidiu publicar de maneira gratuita online. E essa publicação foi todo o primeiro grande arco de Sal. O cara é foda, patroa! Conforme o tempo foi passando, ele foi ganhando alguns fãs que gostaram daquela web novel, e 7 anos depois ele submeteu de novo ao mesmo concurso uma light novel, só que agora de Axel World. Ele ganhou com o Axel World, e quando a produtora foi lançar, eles olharam outro trabalho dele e falaram, pô, vamos mandar esse Sword Art Online aqui também, porque a gente acha que tem potencial. Então ele fez alguns ajustes na história e publicou as duas. E consequentemente, como o Axel World veio primeiro, ele foi o primeiro a receber anime e depois Sal. Mas o engraçado é que até hoje Sword Art Online continua crescendo, ganhando novas temporadas e todo mundo gosta, enquanto o Axel World ficou ali escanteado e ninguém comenta mais. Se fodeu! E todo o anime de Sword Art Online ele foi produzido pela A1 Pictures. Assim como o tempo passou e o estúdio foi evoluindo, ele acompanhou e trouxe a qualidade de Sal para melhorar junto com ele. A primeira temporada é bonita, a segunda é mais bonita, a terceira é mais bonita que a segunda, a quarta é mais bonita que a terceira, e por aí vai. Tanto que quando o anime de Solo Leveling foi anunciado que seria feito pela A1 Pictures, todo mundo utilizava os cases de Sword Art Online e Alicization para mostrar, ó, se fizerem um anime de Solo Leveling igual eles estão fazendo aqui, Sword Art Online, Solo Leveling vai ficar incrível. Então você vê como é bom quando o estúdio ele trata bem o seu anime, quando ele faz aquele trabalho com carinho. Mas eu acho que o principal motivo que faz Sword Art Online ser tão especial é porque ele veio do coração, ele veio de um lugar de adoração real do escritor. Porque o Kawahara, ele também era um jogador de RPG, e em entrevistas ele já comentou que ele tinha o costume de jogar RPG sozinho. E é por isso que o Kirito também começa a nossa história como um player solo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E pra quem é novo e é introduzido ao universo de Sword Art Online, a primeira coisa que mais chama atenção é a construção do universo. Logo no primeiro episódio, quando você tem o Kirito ensinando pro Clay como que aquele mundo funciona, como que você carregava as skills de ataque para derrotar os monstros, toda essa mecânica de videogame foi muito bem pensada. Você não precisa de muito tempo para conseguir compreender como as coisas funcionam naquele mundo. E quando você vai para toda a parte de arquitetura de Aincrad, as cidades são detalhadas, cheias de cores, cada beco, cada curva, você vê uma arquitetura diferente, você tem castelos flutuantes, ilhas flutuantes, animais diversos, uma fauna e flora gigante. A ideia de você poder pegar um jogo e você ter 100 andares diferentes para explorar, 100 diferentes bosses, 100 diferentes biomas, e em cada andar você encontra animais que você não viu no anterior. Em um você vai para uma floresta, em outro você está no deserto, no terceiro você está no meio de uma geada. É praticamente como se você tivesse a oportunidade de pegar o seu protagonista de Sekai e falar, pô, não é legal você mostrar ele interagindo nesse mundo novo que ele não conhece? Agora imagina poder pegar o mesmo personagem e jogar em 100 cenários diferentes. Cada um completamente diferente do outro, cada um com uma proposta inovadora, então só essa premissa inicial, ela chama muito a sua atenção. E aproveitando que a gente está falando de ambientação, uma coisa legal que eu gosto muito, a cada novo andar que o Kirito vai passando, você encontra alguns
pilares centrais que ligam do chão até o céu, e são pilares colossais, que eles estão ali no meio, que é para te lembrar que, por mais que aquele mundo seja extremamente imersivo, você ainda tá dentro de um andar fictício. Então você vê que o céu ele é meio distorcido, ele não tem as cores exatamente do jeito que ele deveria ter, e cada vez que você tá olhando, passando pelo aquele mundo, e você esquece que ele não tá no Isekai, olhar para aquelas estruturas que te lembram que ele tá dentro de uma construção fechada, só te traz de volta e te faz lembrar que você tá dentro de um jogo de RPG. E se você me disser, beleza Ed, mas que diferença que isso faz? Aí eu te trago um exemplo de um outro anime com uma proposta de mundo um pouquinho parecida, que é Tower of God, onde o Ban ele tem que subir os 138 andares da torre para conseguir realizar o desejo dele. Só que é dito dentro da história que a torre tem o tamanho das Américas, então ela é colossal, ela é muito grande. Porém, você não enxerga nenhuma estrutura de suporte que faça sustentação de cada um desses andares. Então cada andar parece um mundo praticamente com território infinito, e toda vez que alguém te lembra que você tá dentro de uma torre, isso causa um estranhamento, porque você fala, pô, eu não sinto nada que me lembre que eu tô dentro de uma estrutura de uma torre. Por mais que seja uma torre gigante, às vezes faltam umas pontas de ligação para você conseguir lembrar que você não tá no mundo aberto. Mas agora, deixando o universo um pouquinho de lado, quando a gente fala do Kirito, eu acho que, ao mesmo tempo que o Kawahara ele soube introduzir bem o seu personagem principal, ele não soube desenvolver ele ao longo da história. Logo no primeiro episódio, quando o Kirito explica pro Clay que ele entende tanto da dinâmica daquele mundo, porque ele era um usuário beta-tester e teve um tempinho ali a mais para poder se aventurar e ajudar a lapidar certinho as dinâmicas do jogo, aí você consegue compreender, ok, faz sentido, com poucas palavrinhas ele já começa tão overpower porque ele teve um tempo a mais para adquirir experiência naquele jogo. Mesmo que ele esteja no nível 1 junto com todo mundo, só o fato dele já entender um pouco mais do universo e suas dinâmicas já faz com que ele dispare na frente. Só que o problema disso é que o Kawahara se apoia tanto nessa estrutura narrativa que ele não se preocupa em desenvolver o power level, o crescimento do Kirito ao longo da série. Em um episódio ele tá no andar número 1, depois número 2, 3, e quando você vai ver, ele já aparece lá no 42. Quando eu assisti isso pela primeira vez eu falei, caramba, será que eu pulei alguma coisa? Será que eu deixei passar alguns episódios do anime? E quando eu fui dar uma olhada, não, eu tava acompanhando a cronologia certinho da história. É o Kawahara mesmo que deu um time skip e não contou esse desenvolvimento. Tudo bem que você já entendeu todas as questões que eu falei anteriormente, dele ser um beta tester e ele já estava mais avançado, parará pururu, mas não custa você mostrar, não custa você colocar ele, agora ele tá no andar 14, ó, aqui ele já tá um pouco mais forte, ele já aprendeu a sub-skill, agora ele tá no 25, e é por fim no 42. Não joga direto, não é porque você já explicou o motivo de funcionar daquele jeito que você não precisa mostrar. É verdade. O problema é que abre brecha porque eu considero ser o maior problema de todo o universo de Sword Art Online, que são as hit skills roubadas do Kirito. Independente de qual arco seja, toda vez que o Kirito está enfrentando o boss final, o último inimigo, e ele não consegue derrotar, porque o Kawahara se esforça para criar vilões que sejam extremamente mais poderosos que o protagonista, o Kirito ele vai tirar algum poder da bunda, ele vai conseguir inventar alguma habilidade que a gente não conhecia, que a gente nunca viu ele utilizar, e vai conseguir resolver a parada com isso. Simplesmente, quando o roteiro precisa, o olho dele brilha amarelinho, e não importa se teve conceito, tanto faz. Ele vai tirar poder de onde nem ele sabia que tinha para resolver aquela treta. E esse é o problema que estragou pra mim o melhor arco da história de Sword Art Online, que foi o arco de Alicization, principalmente a segunda parte, da guerra de War of the Underworld. Quem acompanhou aquela saga até o momento que o Kirito acordou de seu coma, estava durando. A partir dali, a história foi pro buraco. Fudeu. Mas daí quando eu te lembro que o Kawahara, ele era um desenhista, ele não era um escritor, você entende porque que a história dele abre brechas tão simples de você resolver. Ela deixa pontas soltas que são primárias para o escritor experiente. E sinceramente, com o passar do anime de Sal, o Kawahara foi criando alguns maneirismos que foi ficando tão cômodo para ele que ele não se preocupava mais em resolver. Um outro grande problema que eu tenho com essa história aqui é o desenvolvimento das protagonistas, principalmente da Asuna. Aqui no universo de Sal, a gente tem vários garotos. A gente tem primeiro a Asuna, a Lifa, a Sinon, a Alice,
E com todas elas você consegue simpatizar. Todas são importantes, todas são interessantes, cada uma tem o seu arco de desenvolvimento. Só que o grande problema é que na hora que o Kawahara desenvolve essa protagonista e termina o arco dela, ele coloca ela numa prateleira e esquece, nunca mais trabalha essa garota. No próximo arco ele introduz uma protagonista nova e começa tudo de novo. E sinceramente não precisa disso. Vamos supor que ele parasse agora na lista que foi a última. Já tá bom, você já tem um arco consolidado, você já tem um universo com garotas interessantes, agora vamos trabalhar novas coisas pra elas, vamos mostrar essas garotas fazendo outras coisas que não sejam simplesmente ficar no fandom torcendo pelo Kirito. E você vê claramente que o Kawahara tem tanta consciência disso, do problema que ele se meteu, que hoje ele lança anualmente as light novels de Progressive. Se eu não me engano, atualmente só o Progressive está adaptando o 7º andar do Castelo de Aincrad. Em vez de ele colocar o Kirito para fazer esse desenvolvimento, a gente está acompanhando essa história pelo ponto de vista da Asuna. Primeiro, para ele poder corrigir o principal ponto que as pessoas reclamam da obra original dele, que é justamente essa questão de ruxação e ele não ter desenvolvido melhor todos os 100 andares. E segundo, porque ele acha um jeito de corrigir a cagada que ele fez de tirar todo o protagonismo da garota principal da história. E ele faz isso de tal jeito que claramente quando você chega lá na segunda temporada e ele cria o arco de Mother Rosário, ele escreve essa história só para dar um pouco de desenvolvimento pra Suna que ela não via tendo faz tempo. A questão é que ele tá ciente dos problemas narrativos da escrita dele e claramente ele vem tentando arrumar. Mas sinceramente, ele é meu anime favorito. Eu acho que ele tem mais pontos positivos do que negativos ao longo da construção de toda a sua história. A cada nova temporada que passa, o anime só melhora, só vai ficando mais bonito. E como o Unital Ring já tá praticamente pronto, e também é uma light novel que já pode ser adaptada, Sword Art Online não vai acabar tão cedo. Mas a gente continua esse vídeo na parte 2. Tchau, tchau!